Naquela noite de festa e taças tilintando, ninguém imaginava que o destino da família mais poderosa da cidade seria salvo pelas mãos calejadas de uma faxineira. O veneno corria silencioso, a ganância sorria de vestido vermelho e o amor, o mais improvável de todos, nasceu entre o medo e a coragem. Quando o menino apontou para o copo da avó e disse, "Tá cheirando estranho", o mundo de aparências começou a ruir. E antes que o relógio marcasse meia-noite, a verdade, escondida por anos, voltaria para cobrar o preço do silêncio. O som dos talheres e das risadas disfarçava o desconforto de Lídia, que se equilibrava entre as mesas com a bandeja nas mãos, tentando não parecer nervosa. O vestido vermelho da noiva reluzia sob o lustre, e o perfume doce no ar parecia forte demais para ser só fragrância. Era o tipo de cheiro que acordava lembranças ruins, daquelas que a gente tenta enterrar para sempre. Lídia trabalhou a vida inteira limpando o que os outros sujavam, mas naquela noite algo mais sujo se escondia ali, entre as taças de cristal e as palavras fingidas. O coração dela acelerou quando viu Dona Helena, mãe do milionário, levar o copo aos lábios com um tremor sutil. Por um instante, o tempo parou. A sala brilhava, mas dentro de Lídia tudo ficou escuro. Ela reconhecia aquele aroma, doce, leve e cruel, o mesmo que sentiu anos atrás na cozinha onde sua mãe caiu de repente, sem nunca acordar. Antes da gente começar essa história cheia de reviravoltas, me conta uma coisa aqui nos comentários. Que horas são aí onde você está assistindo e de que cidade ou país você nos acompanha? Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. E já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai se emocionar. Porque o que você vai ver agora vai provar que a coragem pode nascer nos lugares mais improváveis. A lembrança atravessou a alma como uma lâmina. O suor escorreu, misturado ao medo. Lídia respirou fundo, tentando conter o impulso de gritar. Sabia o preço de falar demais. A patroa, Iris, vivia procurando um motivo para humilhá-la, e aquele uniforme azul era alvo fácil no meio do luxo. Mas o que ela viu, ninguém mais viu. Iris observava tudo de longe, com aquele sorriso que só quem esconde segredos consegue sustentar. A mulher parecia mais interessada em controlar os copos do que em celebrar o amor. Lídia sentiu um arrepio na nuca. O menino de 5 anos, Léo, neto da senhora, percebeu o desconforto e se aproximou em silêncio. Os olhos curiosos dele seguiam cada movimento da avó, atentos, inocentes e assustadoramente certos de que algo estava errado. O riso da noiva ecoou pelo salão quando a taça da matriarca escorregou da mão e caiu, espalhando um som agudo que calou a festa. Iris correu teatral, fingindo preocupação, mas Lídia notou o olhar de alívio nos olhos dela. O menino se jogou ao lado da avó chorando. "Ela só precisa descansar", disse Iris, forçando um tom doce demais para ser verdade. Mas Lídia não acreditava em doçura desde que perdeu a mãe. Aquele cheiro não saía do ar. Enquanto todos voltavam à comemoração, fingindo normalidade, Lídia sentiu que o mal tinha endereço e estava mais perto do que qualquer um podia imaginar. Naquela casa de luxo, o veneno não estava apenas no copo, estava dentro de quem sorria demais. Na manhã seguinte, o silêncio da mansão parecia pesado demais. Dona Helena ainda estava pálida, e a desculpa da noiva foi só cansaço. Soava falsa até para as paredes. Lídia limpava o chão da copa, mas os olhos dela varriam mais do que o piso. Procuravam pistas. Era instinto, era medo, era lembrança. O copo da noite anterior tinha sumido, e ninguém sabia dizer para onde. O cheiro doce, aquele mesmo que gelava o sangue, ainda pairava no ar, escondido entre perfumes caros e talheres prateados. O menino Léo, curioso e sensível, apareceu de mansinho, carregando um desenho amassado. Era uma mesa, 2 taças e uma mulher de vestido vermelho atrás delas. "Eu vi ela trocando o copo da vovó", sussurrou,
sem saber que acabava de acender o pavio de uma bomba. Lídia sentiu o corpo inteiro tremer. Era o que ela temia e o que o mundo jamais acreditaria. Enquanto Iris desfilava pela casa, dando ordens e distribuindo sorrisos falsos, Lídia fingia obedecer, mas cada gesto era estudado, cada detalhe anotado na mente. A faxineira humilde tinha um segredo que ninguém ali imaginava. Antes de trabalhar em mansões, ela cuidava de doentes numa clínica popular. Aprendera a reconhecer cheiros, mudanças de cor e sinais que o corpo dá quando algo estranho entra no sangue. O talento que nasceu da dor agora podia salvar outra vida. E o destino parecia cobrar isso dela, de novo. Léo seguiu a faxineira, curioso e corajoso, segurando o ursinho de pano com força. A cumplicidade entre os dois crescia em silêncio. Lídia via no menino o mesmo brilho de inocência que um dia existiu nela, antes que a vida endurecesse tudo. O pequeno herdeiro, sem entender direito, se tornava os olhos dela, onde ela não podia estar. Mais tarde, enquanto limpava o quarto de hóspedes, Lídia encontrou um pano com um leve cheiro de amêndoas, o mesmo que sentira na taça. Guardou em segredo dentro de um saco plástico. O coração batia como se fosse explodir, mas ela sabia que não podia agir sozinha. O problema era quem acreditaria numa faxineira contra uma mulher rica, educada e perfeita aos olhos da sociedade. Iris era querida por todos, sempre posando de anjo. Lídia sabia que estava pisando em terreno minado, e se falasse, seria demitida, ou pior. Ainda assim, algo dentro dela dizia que a verdade precisava sair, mesmo que custasse caro. O que Lídia não sabia é que o mesmo veneno que ameaçava Dona Helena também estava destinado a mais alguém dentro daquela casa. Nos dias seguintes, o ar da mansão parecia adoçado demais, como se cada perfume escondesse algo. Lídia passou a reparar em tudo: copos, panos, talheres e até no jeito como Iris se aproximava de Dona Helena com gentileza ensaiada. A matriarca piorava devagar, reclamando de tonturas, dores leves e uma fraqueza que ninguém entendia. Os médicos diziam que era a idade, mas Lídia sabia que aquele tipo de fraqueza tinha outro nome. A cada dia, Iris ganhava mais espaço, mais confiança e, principalmente, mais controle sobre tudo. Era ela quem mandava no cardápio, no chá, nas visitas, até nas horas de remédio. Lídia observava de longe, como quem costura o quebra-cabeça da mentira. Léo, o neto, era o único que ainda tentava arrancar sorrisos da avó. E toda vez que a criança entrava no quarto, Iris saía. Aquilo não era coincidência. Era medo de ser pega por quem via com o coração. Certa tarde, enquanto recolhia as louças do almoço, Lídia percebeu uma taça separada das outras, escondida atrás da pia. Dentro dela, um resto de líquido leitoso com o mesmo cheiro que a perseguia desde a festa. Ela sentiu o estômago embrulhar. O corpo dela lembrava o que era aquele aroma, um tipo de veneno que se disfarçava de calmante, usado em doses pequenas para adoecer aos poucos. Só alguém que tivesse estudado aquilo saberia notar. E Lídia sabia. A lembrança da mãe, o rosto dela tremendo na cozinha, voltou como um golpe. Ela respirou fundo e guardou o copo num saco limpo. Ninguém podia saber ainda. Léo apareceu na porta e a viu suando frio. Tia, eu te ajudo. O papai não acredita, mas eu acredito. O olhar dele encheu de força o que nela era medo. Dois corações improváveis se tornaram aliados num campo de guerra invisível. A cada nova noite, Lídia percebia o plano se aprofundando. Iris preparava as refeições, pedia que ninguém mexesse nas coisas dela e se irritava sempre que Lídia entrava no quarto da sogra. O veneno, ela entendeu, não vinha do que a velha comia, mas do que ela tocava. Guardanapos umedecidos, copos trocados, utensílios isolados. A manipulação era lenta e inteligente. E o pior, o próximo passo parecia ser outro alvo. Quando Lídia viu Iris observando o menino brincar com a avó, entendeu.
O olhar dela não era de ternura, era de cálculo. O mesmo olhar que alguém tem antes de apagar uma vela para sempre. Aquela mulher não queria só o dinheiro. Ela queria apagar toda a família, e o próximo nome da lista já estava escolhido. Naquela manhã, o sol parecia brilhar demais para um dia tão pesado. Lídia chegou cedo, determinada a provar o que sabia. Tinha o copo, o pano, o cheiro e a certeza, mas não tinha voz. O milionário Caio, filho de Dona Helena, era um homem prático, cético, acostumado a acreditar mais em relatórios do que em gente simples. Lídia esperou o momento certo, enquanto Íris ainda dormia, e bateu à porta do escritório. O coração disparava, as mãos tremiam. Contou tudo: o cheiro doce, a taça trocada, a doença que piorava. Caio ouviu em silêncio, mas o olhar de descrença o entregava. "Você está insinuando que minha noiva envenenaria minha mãe?" disse com frieza. Lídia engoliu seco. Tentou explicar, mas as palavras pareciam pequenas demais. Foi interrompida por Íris, que surgia na porta impecável, fingindo susto. Com lágrimas forçadas, acusou Lídia de roubar e inventar histórias para encobrir. O golpe estava armado. A humilhação foi pública. A casa inteira ouviu a discussão. Lídia tentou se defender, mas Íris virou o jogo com maestria, fazendo todos acreditarem que a faxineira era uma mentirosa rancorosa. Caio, pressionado, mandou que ela ficasse no lugar dela. O uniforme azul, o mesmo que carregava o cheiro de sabão e dignidade, virou símbolo de vergonha. Lídia desceu as escadas com o rosto quente, segurando as lágrimas como quem segura uma represa prestes a romper. Mas ao passar pelo quarto de Dona Helena, ouviu um gemido fraco. A matriarca estava pálida, tremendo, pedindo ajuda em voz quase inexistente. Sem pensar, Lídia correu. Léo apareceu na porta, assustado, e viu a avó desfalecer. Naquele instante, não existia mais patrão, noiva, nem diferença de classe. Existia apenas uma mulher e uma vida prestes a escapar. Lídia agiu como quem já tinha visto a morte de perto. Ajoelhou-se, deitou a senhora no chão e pediu a Léo que pegasse o copo usado. Com um pano limpo, limpou a boca da matriarca e percebeu os mesmos sinais. Pupilas dilatadas, respiração curta, pele fria. O menino chorava, mas obedecia. Com mãos firmes, Lídia fez o que aprendeu sozinha, nas madrugadas em que estudava química e primeiros socorros, para entender o que matou a mãe. Pegou o carvão ativado do kit de primeiros socorros, improvisou uma solução e manteve Dona Helena consciente até a ambulância chegar. Íris, ao ver a cena, perdeu o controle por um segundo. A máscara de anjo rachou. O olhar de medo entregou tudo. Naquele instante, Lídia não salvou só uma vida. Salvou também a prova que desmontaria toda a farsa. O hospital virou palco de silêncio e tensão. Dona Helena, deitada, respirava com dificuldade, mas viva. Lídia ficou no corredor, com o uniforme ainda sujo e os olhos marejados, enquanto Caio andava de um lado para o outro, confuso, sem saber em quem acreditar. Íris chorava diante dos médicos, mas o choro dela era sem alma, controlado, ensaiado. Lídia observava sem dizer nada, apenas esperando o tempo fazer o trabalho da verdade. Léo se aproximou, trazendo nas mãos o desenho que havia feito na noite da festa. Nele, a noiva trocava os copos, enquanto todos brindavam. O garoto não sabia, mas aquele desenho era mais valioso que qualquer laudo. Lídia guardou o papel dobrado dentro da bolsa, como quem guarda uma arma invisível. O que ela tinha agora não era só coragem, era prova. E o destino parecia dar sinais de que, enfim, o jogo estava virando. Quando voltaram à mansão, Lídia decidiu agir em silêncio. Foi até a copa, recolheu tudo que havia sobrado. O pano com o cheiro doce, os guardanapos da festa e o copo escondido. Guardou tudo em um saco lacrado e levou até a governanta mais antiga da casa, Dona Celina, mulher que servia a família há décadas. Contou o que sabia e pediu segredo. Dona Celina, com olhos marejados, confirmou algo que gelou o sangue de Lídia.
Íris já havia dispensado 3 funcionários nas últimas semanas, todos da cozinha. Diziam que eram desastrados, mas agora tudo fazia sentido. Aos poucos, a teia se revelava. Íris não só planejava se livrar da sogra, ela vinha testando o método há meses para não deixar rastros. Cada funcionário demitido foi, sem saber, uma peça removida do quebra-cabeça do crime. À noite, Lídia e Léo se esconderam atrás da cortina da copa, vigiando em silêncio. A casa dormia, mas Íris desceu as escadas de salto baixo com um vidro pequeno nas mãos. Abriu o armário, pegou um guardanapo e começou a umedecê-lo com cuidado. Lídia prendeu a respiração, o coração quase saindo pela boca. Léo apertou sua mão, tremendo. Quando Íris se afastou, Lídia correu até o armário e retirou o pano. O cheiro era o mesmo, amêndoas misturadas a álcool. Prova viva do veneno. Mas o que ela não esperava era o que viria em seguida. Um envelope caiu do armário, endereçado a Íris, com um símbolo gravado em dourado. O logotipo de um seguro de vida milionário em nome de Caio, com beneficiária exclusiva dela. O envenenamento era só o começo. O verdadeiro plano escondia uma herança que valia mais do que todas as vidas naquela casa. A manhã seguinte, nasceu tensa, com nuvens pesadas cobrindo a mansão, como se o próprio céu pressentisse o que estava por vir. Lídia chegou antes de todos, firme, decidida a acabar com aquilo de uma vez por todas. A governanta havia entregado o envelope nas mãos dela, e agora, com as provas guardadas na bolsa, era hora de expor a verdade. Dona Helena já estava de volta em casa, ainda fraca, mas lúcida o bastante para perceber que havia algo errado. Caio, abatido e cansado, mal olhava para a noiva, e Léo, sempre atento, se agarrava à perna da avó como quem protege um tesouro. Íris tentava manter a pose de mulher perfeita, mas a cada segundo seu disfarce começava a desbotar. Lídia pediu que todos se reunissem na sala principal. A voz dela, antes tremida, agora carregava uma firmeza que só a verdade dá. Um silêncio pesado tomou o ambiente. Lídia colocou sobre a mesa os objetos lacrados: o copo, o guardanapo, o pano e o envelope. As palavras dela vieram calmas, sem grito, mas afiadas como navalha. Contou sobre o cheiro doce, as trocas, os desmaios e o modo como Íris manipulava tudo para parecer coincidência. Contou também que aquele mesmo cheiro matou sua mãe e que por isso ela aprendeu a identificar cada detalhe, estudando sozinha, com livros que encontrava no lixo, porque o mundo nunca lhe deu oportunidade, só dor. O rosto de Íris se desfez aos poucos, o olhar dela percorrendo os rostos da família, procurando uma brecha. Lídia tirou o desenho de Léo da bolsa e colocou sobre a mesa. O menino segurou a mão da avó e, com voz trêmula, disse que viu a troca. A inocência falou onde o medo calava. Quando o envelope foi aberto, a última máscara caiu. O seguro de vida, com valores absurdos, deixava claro que Íris planejava algo muito maior. O médico da família, chamado por Lídia, confirmou a presença de substâncias suspeitas no organismo da matriarca. Caio ficou paralisado. Tudo girava ao redor, mas Lídia manteve-se firme. A polícia chegou, chamada discretamente por Dona Celina, e Íris perdeu o controle, gritando, negando, implorando, até que Dona Helena, com voz fraca, mas firme, disse apenas: "Você tentou matar o amor e esqueceu que amor não morre fácil." Íris foi levada, e o salão que antes abrigava festas, agora guardava silêncio e lágrimas. Caio abraçou Lídia, reconhecendo na mulher simples a força que ninguém mais teve. E quando todos pensaram que a história tinha acabado, Lídia revelou o segredo que guardava desde a infância, o elo que explicava por que ela nunca desistiu. Anos atrás, antes de morrer, a mãe de Lídia trabalhava naquela mesma casa, como cozinheira. Dona Helena, em segredo, havia ajudado a menina com os estudos, pagando aulas noturnas e deixando que ela usasse a biblioteca. Foi ali que nasceu a curiosidade que a salvaria no futuro.
Lídia nunca soube que a mulher que salvou agora era a mesma que um dia lhe estendeu a mão. Quando a verdade veio à tona, as duas se emocionaram em silêncio. Dona Helena pediu que ela ficasse na casa, não como funcionária, mas como parte da família. Léo, o pequeno herdeiro, disse com o sorriso que só criança tem: "A tia Lídia é minha heroína." A mansão, antes fria e arrogante, começou a mudar. Lídia criou um programa para ensinar mulheres simples a reconhecer sinais de perigo, não só nas pessoas, mas na vida. E toda vez que o vento trazia um cheiro doce, ela lembrava: o passado pode ferir, mas também pode salvar. A vida de Lídia provou que até quem o mundo tenta apagar pode brilhar o bastante para iluminar todos ao redor. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da Lídia, você teria coragem de enfrentar tudo isso sozinha? Conta pra mim aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. Se essa história te tocou, deixa o like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal, porque toda semana tem histórias reais e emocionantes que mostram que a vida pode surpreender, até quando tudo parece perdido. E lembra, às vezes o herói da história é justamente quem o mundo insiste em não enxergar.